Seguimos ao vivo com Liberdade de Opinião, agora 8 horas e 56 minutos, e vamos para um local que também tem um porta-retrato, ao lado de Alexandre Garcia, mas que não é o Alexandre Garcia, ele já prestou esclarecimentos aqui, não é, Alexandre? Tem gente que se confunde. Professor Sigmund Freud. Bom dia, Elisa, boa semana para todos que nos acompanham. Vamos lá, então, para os nossos assuntos aqui de mais um dia. O presidente Jair Bolsonaro promoveu 2 motociatas neste fim de semana. No domingo, foi a motociata que comemorou o Dia dos Pais e Bolsonaro fez um percurso de 32 quilômetros, que começou em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, e passou pelas regiões de Taguatinga e Ceilândia. Ao voltar a Brasília, o presidente não fez o tradicional discurso que costuma fazer no encerramento dos passeios, mas fez um discurso em outro local, em outro dia, no sábado. Foram 2 motociatas. Então, a do sábado foi um passeio de motos em Florianópolis, na capital de Santa Catarina. Ao fim do percurso, aí sim ocorreu um discurso, foi um breve discurso, mas ocorreu. E o presidente voltou a criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Nós faremos tudo pela nossa liberdade. Faremos tudo por eleições limpas, democráticas e contagem pública de votos. Fora disso que eu falei, não é eleição. Há mais de um ano eu venho advertindo que temos que ter eleições limpas no Brasil. Quem não é democrata não tem espaço no nosso Brasil. Eu tenho limites. Alguns outros, poucos, acham que são dono do mundo. Vão quebrar a cara. Porque nós continuamos jogando dentro das 4 linhas da Constituição. O outro lado, não raramente, sai de fora dessas 4 linhas para nos atingir. Respeitem a nossa Constituição. Não continuem nos provocando. Não queiram nos ameaçar. Não queiram impor a sua vontade. Porque quem está com Deus e com o povo tem realmente o poder. Estão aí, então, as palavras do presidente da República num breve discurso que ele fez em Florianópolis no sábado. Alexandre, o presidente disse nessas palavras: há mais de um ano eu venho advertindo que temos de ter eleições limpas no Brasil. E quando o presidente afirma isso, naturalmente ele quer dizer que as eleições não são limpas, já que ele vem advertindo que tem de ter eleição limpa no país. E quando a gente pega esse retrato do discurso e traz também o retrato das fraudes por ele citadas, é importante ressaltar que o presidente falou de fraude, mas não trouxe a comprovação de fraude, disse que teria indícios. Como você avalia, então, as palavras do presidente em querer dizer que as eleições não são limpas e, mais uma vez, nas palavras do presidente, fazer ali declarações contra o STF? Pois é, a principal fragilidade do método é que não dá para comprovar se houve ou não houve. Como constatou o PSDB numa longa tentativa de auditoria que durou um ano e constatou, como disse o líder Carlos Sampaio, ao dar o resultado, que é inauditável. Agora, antes de mais nada, queria lembrar que o presidente esteve na sexta-feira em Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, grande multidão. Essa gigantesca multidão que vimos aí em Florianópolis não foi apenas moto de terra, mas também moto aquática, um grande desfile. Depois, no domingo, foi até Taguatinga e Ceilândia, que está para Brasília, assim como Joinville está para Florianópolis, né? É o núcleo habitacional mais populoso do Distrito Federal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Constituição, no seu primeiro artigo, no seu único parágrafo do primeiro artigo, diz que todo poder emana do povo. E o presidente, então, está indo à fonte primária do poder, que é o povo, né? E para dizer o quê? Ele fala eu anotei aqui, liberdade, eleições limpas, quem não é democrata não tem espaço no Brasil, respeitem a nossa Constituição.
E o pior é que isso soa como crítica ao Supremo. Porque ele diz, o outro lado não raramente sai dessas 4 linhas. Quando saiu das 4 linhas? Artigo 53, inviolabilidade do mandato, deputado Daniel Silveira. Artigo 220, né, prisão de jornalista. Artigo 127, abrir inquérito sem Ministério Público. Artigo 5º, garantias, direitos e garantias individuais, né? A casa é o asilo inviolável, direito de ir e vir, direito ao trabalho, direito ao culto. É isso que a gente tem visto, né? Então, eu acho que a crítica foi essa, né? Não foi uma opinião, foi a constatação de fatos. E foi a saída, na verdade, vai lá para constatar que, olha, esse povão aqui está concordando comigo, eu estou tentando ser o porta-voz desse povão. É assim que eu tenho visto aí essas manifestações pelo país inteiro, gigantescas. Ainda houve uma manifestação aqui em Brasília, que eu não sei se foi registrada, de caminhoneiros protestando contra o Supremo, de sexta para sábado. Elisa? Alexandre, o ministro Barroso segue sem dar respostas diretas a Bolsonaro e chegou a dizer que não se distrai com o bate-boca e que o universo dele vai bem além do cercadinho, fazendo referência ao espaço em que Bolsonaro conversa com apoiadores. Qual a sua opinião, então, sobre as palavras de Barroso? E mais, seria preciso que houvesse a existência de um interlocutor ali capaz de acalmar esses ânimos entre o presidente, entre o Barroso, porque essa relação não atrapalharia o básico do que deve ser feito, que são as ações políticas e que, no fim das contas, resultem em benefícios para os brasileiros? Não tem uma pedra no meio desse caminho? Alguém será capaz de tirar essa pedra? Pois é, muita pedra, muita gente tropeçando nas pedras, né? E não tem um Drummond para botar poesia nisso. Mas, enfim, o que a gente tem que imaginar é que são fatos. Já apareceram interlocutores, inclusive na área jurídica, para tentar apaziguar os ânimos, porque esse entrechoque causa uma certa insegurança, né? E tem muita gente já jogando lenha na fogueira, achando que está muito maior a crise do que na verdade é, né? Agora, a pergunta é: quem está dentro ou fora do cercadinho? Quem está numa torre de marfim, ou quem está numa bolha, e quem está fora dela? Esse é um risco que a pessoa corre inconscientemente. Ela vai se fechando em si, se fechando na sua casta. E, sabe, cachorrinho filhote, quando descobre o rabo, começa a correr em torno do próprio rabo. Esse é um perigo que todos corremos, de ficarmos no nosso meio, fechados no nosso mundo, né? Quando até o da aldeia é universal, né? Então, eu acho que tem que abrir as janelas, abrir portas para o país, né? Para as pessoas, para os brasileiros, o que pensam os brasileiros, o que estão querendo, porque todo poder emana do povo. Não devemos ter a arrogância de achar que o povo tem que nos ouvir e seguir o que nós achamos que é melhor para ele. Isso não é democracia. Isso é totalitarismo, né? Então, é bom a gente considerar essas coisas e pensar sobre não se fechar no seu próprio mundo, abrir-se. Eu sei que há autoridades que não têm condições de ir para a rua, para o boteco, para o supermercado fazer compra, para a padaria, né? Fica difícil, mas é o lugar onde a gente ouve as pessoas, pegar um ônibus, né? Um táxi e puxar conversa com o motorista, né? Tudo isso ajuda a gente a respirar novos ares e não apenas aquele ar viciado dos mesmos. Elisa?
Vou trazer o próximo assunto aqui, falando sobre o voto impresso auditável. Houve uma comissão especial que analisou, votou se esse assunto iria adiante ou não. Você acompanhou tudo isso com a gente aqui na CNN Brasil. Não foi adiante. Aí agora o próximo capítulo dessa história é que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que vai levar a questão do voto impresso para o plenário da Casa. Nas palavras dele, abre aspas, pela tranquilidade das próximas eleições e para que, segundo ele, os parlamentares possam trabalhar em paz até janeiro de 2023. Arthur Lira ainda disse que o plenário será o juiz dessa disputa, que já foi longe demais. Só que, em contrapartida, aliados de Lira dizem que ele terá de queimar capital político pessoal para levar adiante o tema na Câmara. Já os rivais, de acordo com a apuração da âncora da CNN, Daniela Lima, julgam que Lira está fazendo uma aposta errada e que seria um erro de cálculo de votos. Alexandre Garcia, Arthur Lira vai gastar energia à toa? Não, ele não está gastando energia à toa, não. Ele tá, ao contrário, né? Ele se tornou protagonista, né? Em contraposição ao presidente do Senado, que parece que está desaparecido, né? Em muitos casos importantes, aí como foi a imposição da CPI. Arthur Lira também tem as responsabilidades na prisão de um deputado passando por cima do artigo 53, mas enfim, ele sentiu que é preciso exercer o seu protagonismo. Ele é o presidente da Câmara, né? E não é por nada que ele está na frente do presidente do Senado na linha sucessória do presidente da República. Então, agora, a pessoa que acha que não é solução passar para o plenário não está acreditando em democracia, porque democracia é isso, é voto. Vai para o voto da maioria dos representantes do povo, né? Os 513 deputados decidiram, pronto, né? Vai em frente. A Câmara tomou a decisão, né? Eu acho que é o certo, é muito mais do que uma comissão. Deu 23-11 na comissão, uma goleada contra o voto digital com comprovante impresso, né? Mas agora decidiu levar para o plenário para ver se acaba essa discussão, né? E o plenário votando, pronto, votou, né? Não é causa finita ainda, porque ainda vai para o Senado, mas ele fez o que deveria ter feito. Exerceu o seu papel de presidente da Câmara, foi protagonista. Elisa? E se for a plenário, Alexandre, você acredita que o tema passa? Bom, façam suas apostas. Agora, o presidente do Senado já disse que lá no Senado não passa. Desafio para Ciro Nogueira, né? Que é muito ligado ao presidente do Senado, que está lá dentro do Senado e que agora está também dentro do Gabinete Civil da Presidência da República, exatamente para organizar votações, né? Para fazer pressão, a pressão legítima, como é a pressão dos lobistas, né? Que são pressões legítimas, profissionais e necessárias sobre o processo de votação. Mas é agora uma aposta, embora a última votação, da privatização dos Correios, se não me engano, foram apenas 173 votos contra e 286, talvez, votos a favor. Então, a favor do governo. Então, teoricamente, na última votação, o governo teve maioria. Elisa? 9h10. Vamos então aqui para o nosso próximo assunto no Liberdade de Opinião. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, declarou que defende um debate sobre o Brasil adotar um modelo semipresidencialista. Para o ministro, o hiperpresidencialismo latino-americano é uma usina de problemas institucionais. São essas as palavras do ministro. E Barroso disse que as eleições devem continuar indicando o presidente do país, já que este é um símbolo da retomada democrática após a ditadura militar, mas com o acréscimo da figura de um primeiro-ministro como chefe efetivo do governo.
Se o presidente, isso nas palavras de Barroso, se o presidente perder sustentação política, pode ser trocado, sem abalar a representabilidade institucional, fecha aspas. O ministro também afirmou que defende esse modelo desde 2006 e que poderia ele ter sido adotado em 2014 e poupado o Brasil de uma série de problemas. Qual a sua opinião, então, Alexandre Garcia, sobre esse sistema de semipresidencialismo no Brasil e mais? Quem mandaria no Brasil? Quem teria a palavra final? O presidente ou o primeiro-ministro? Bom, em primeiro lugar, um registro, né, da estranheza. Se o ministro Barroso fosse filiado a algum partido político, fosse dirigente de algum partido político, estivesse fazendo essa proposta, seria absolutamente normal. Eu ouviria isso de um partido político, de uma decisão de doutrina de um partido político, uma bandeira de um partido político, presidencialismo ou parlamentarismo ou semipresidencialismo jabuticábico. É uma jabuticaba isso. Né? E por que é uma jabuticaba? Porque já existe aqui no Brasil. Semipresidencialismo já existe. Né? Talvez o ministro tenha estado muito na Torre de Marfim e não tenha percebido isso. Né? Agora, vir de um ministro do Supremo uma proposta política dessas, eu acho estranho. Né? Agora, vejam só, eu votei 2 vezes. Votei em parlamentarismo no dia 6 de junho de 1963 e perdi. O presidencialismo ganhou por 82%. Depois, em 1993, eu tinha acompanhado a Constituinte e havia verificado que a Constituinte tinha criado um sistema híbrido, um Frankenstein, né, em que o presidente, já disse isso aqui, vou repetir para a gente perceber bem, né, o presidente que tem a responsabilidade pelo governo não tem os poderes para governar. E o Congresso, que não tem a responsabilidade pelo executivo, é que detém os poderes para governar. Saiu assim de 88, da Constituição de 88. Por isso, no referendo o plebiscito de 1993, eu votei no presidencialismo. Aí ganhei. Deu quase 70% dos votos em sistema presidencial de governo republicano. Né? Então, é isso que o povo quer. O povo, quando dá quase 58 milhões de votos para um presidente e percebe que esse presidente não tem os poderes para governar, tem apenas a vontade, né, e a responsabilidade, o povo estranha. Né? Então, a vontade do povo é que seja realmente um sistema presidencial e não um semipresidencial que aí está. Né? Acho que se houvesse uma mudança, talvez devêssemos ter uma mudança para voto distrital, aí sim, né? Porque aí a representação ficaria mais autêntica, por distrito. Não teríamos aquele voto proporcional que ninguém entende, né? Porque se o Enéas recebe 1.500.000 votos, ele consegue levar mais 5 com 250 votos. Né? Então, para acabar isso, cada deputado fica representando o seu distrito e concorrem 5 para saber quem vai representar o distrito, né? E vem para cá para representar. Mas, enfim, e aí dá mais força, digamos, ao municipalismo também, que é a força do país. Né? Essa Constituição de tudo centralizado no poder federal também enfraquece o que se chama de federação, república federativa. Mas, na prática, é federativa? De fato é ou é apenas de direito? De iuris, como dizem aí no latim. Né? Então, eu acho que nós estamos perdendo tempo, um tempo precioso discutindo semipresidencialismo, quando a gente deveria discutir era presidencialismo. Isso sim. Elisa?
Próximo assunto que eu trago para você que nos assiste aqui ao vivo e para na sequência ter a opinião de Alexandre Garcia é a CPI da pandemia. Hoje não tem depoimento, segunda-feira, mas como é segunda-feira, a gente gosta de olhar para frente e já trazer para você um pouquinho o retrato do que deve ocorrer nos próximos dias. Então, os depoimentos serão retomados amanhã com o presidente do Instituto Força Brasil, o coronel da reserva Elcio Bruno, que foi citado durante depoimento de representantes da Davat, que disseram que Elcio teria sido um intermediador para um encontro entre a empresa e o então secretário executivo do Ministério da Saúde, o coronel Elcio Franco. E ainda nesta semana tem um outro depoimento bastante importante, porque os senadores vão ouvir o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Nos bastidores do Senado, o depoimento é visto como um dos mais aguardados pela cúpula da CPI. Qual a sua expectativa, então, Alexandre, para os depoimentos desta semana? Bom, sem dúvida, Ricardo Barros é o mais aguardado. Ele chegou a acionar o Supremo para vir depor, para não deixar isso no ventilador muito tempo, mas a CPI resolveu deixar, né, para ver se dava desgaste para ele como líder do governo. O depoimento dele vem para esclarecer as histórias contadas por quem? Luiz Miranda. Né? Então, isso já diz tudo. Agora, a outra questão é depoimento entre dois coronéis, dois Élcios. Né? Só que um tem H, o outro não tem H. Quando a gente fala, a gente não sente. Né? O depoimento provavelmente vai ter o mesmo valor do H, né? Que pode provocar som junto com outra letra, com C da X, né? Com N da IN, né? Mas vai ser sobre o quê? Sobre o que não houve? Né? Como o depoimento do cabo PM, como o depoimento do reverendo, né? Sobre negócios que não foram concretizados, sobre tentativas de um grupo meio sonhador, meio maluco, que tentou vender vacina que não tinha. Né? Enfim, eu acho que a CPI tem que investigar o que foi pago. O que foi comprado não foi entregue, o que foi comprado e superfaturado. Isso é o óbvio. Né? Agora, inclusive as vacinas que o governo comprou. Né? Investigar a vacina AstraZeneca, Pfizer, a Coronavac, né? A Janssen, foram compradas pelo governo. Então, investiguem essas. Investiguem também os respiradores, os hospitais de campanha, os equipamentos de proteção individual. Isso é concreto, isso tem materialidade. Né? A menos que queiram mesmo só fazer ou Né? Elisa? E na sua opinião, Alexandre, o depoimento do líder do governo, Ricardo Barros, pode trazer que tipo de novas informações para a comissão e mais? Pode acabar determinando um novo caminho, determinando um novo rumo por meio das palavras do líder do governo? Talvez rumo em outra questão, né? Na questão Luiz Miranda, que ele é um deputado. Ele é um deputado obrigado, portanto, a imposições éticas, né? Talvez por aí haja alguma novidade em relação ao líder Ricardo Barros, né? Que foi citado por esse deputado e em questões aí bem que seriam graves se fossem realmente. Né? Então, acho que vai ser interessante o depoimento de Ricardo Barros, que está assim, cavalo no partidor, esperando sinal de partida, né? Há muito tempo que ele quer falar e a CPI não o chama. Agora, finalmente, né, o atendeu. E é um deputado que chega lá já com a tarimba de plenário para falar na CPI. Vai ser interessante. Elisa? Alexandre, chegamos ao fim, então, de mais um quadro, mas amanhã, terça-feira, estaremos aqui novamente para mais um Liberdade de Opinião. Bom dia. Bom dia. Aproveitem o dia. Lembro sempre aqui que as opiniões emitidas pelos comentaristas Fernando Molica e Alexandre Garcia não refletem necessariamente a posição da CNN.